Olá, meus amigos e diletos confrades. É um prazer receber você aqui no nosso curso de Direito Processual Penal. Este curso está sendo oferecido pelo Grupo de Estudos Avançados em Ciências Criminais, o GEAC. E ele tem a pretensão de atualizar você a respeito das muitas mudanças trazidas pela lei do pacote anticrimes, a lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor no início de 2020, que já teve a sua vigência, a sua eficácia paralisada por uma das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você que quer entender essa confusão toda e para onde caminha o processo penal brasileiro, será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Martorelli Dantas. Eu sou advogado criminalista, advogado militante, atuante com muita alegria. Sou doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal em algumas faculdades aqui na região metropolitana do Recife. É uma alegria ter você e contar com a sua atenção. Se você quiser se envolver nessas discussões sobre as ciências criminais, quer seja porque tem um especial interesse e curiosidade nesta área, quer seja porque tem a vontade de se preparar para atuar na seara criminal, eu convido você a se inscrever em nosso grupo do Telegram, onde nós já reunimos mais de 400 pessoas que cotidianamente encontram textos, motivações, reflexões, atualizações, informações que facilitam a vida nesta belíssima seara que é a seara criminal. Muito bem, mas deixa eu dar mais algumas palavras à guisa de apresentação pessoal. Gostaria que você não apenas me conhecesse um pouco mais, mas conhecesse as motivações que estão por trás deste curso e do GEAC como um todo. Meu nome, como eu já disse, é Martorelli Dantas, eu sou filho de Hélio Olegário e de Maria Lúcia Dantas. Este casal de pessoas muito simples que criaram todos os filhos. Nós nascemos, eu e meu irmão mais velho, nascemos no bairro da Várzea, de onde são meus pais, mas crescemos no bairro do Ipsep. Meu pai era um agente de polícia, um agente da Polícia Civil, e minha mãe era uma pessoa que trabalhava em casa e cuidava dos filhos, uma dona de casa, como se costuma dizer. Ela jamais trabalhou fora, dedicou toda a sua vida à criação e educação de seus filhos. Meu pai acreditava que um dos modos pelos quais nós poderíamos ter um destino melhor, maior do que ele encontrou para a sua própria vida e para a vida de sua família, seria os estudos. E a minha mãe dedicou um esforço imenso para que os filhos pudessem estudar e que viessem a estudar efetivamente. Eles que tiveram uma infância humilde e que promoveram para nós uma vivência com os estudos, com as leituras, com as letras desde pequenos, isso foi extremamente importante para a nossa formação e para a nossa transformação. Para você ter uma ideia de como meu pai era um homem simples, muitas pessoas me perguntam: qual é o teu primeiro nome? Porque Martorelli é um sobrenome. E eu tenho que dizer que, no meu caso, Martorelli é meu primeiro nome. Porque meu pai, quando estava servindo ao exército, ele conheceu um homem chamado Martorelli, era um tenente do quartel onde ele estava servindo. Ele achou aquele nome bonito. Se eu não tiver um filho, eu vou pôr o nome dele de Martorelli, sem atentar para o fato de que é comum e frequente que nas Forças Armadas as pessoas utilizem o sobrenome como um nome de identificação. E assim foi. Quando o meu irmão mais velho estava para nascer, uma semana antes,
minha mãe estava grávida, então meu pai estava lendo um jornal e viu lá o nome de um cirurgião dentista que era Hélio Lúcio. O nome dele era Hélio, o nome da minha mãe Lúcia. Ele achou uma boa ideia colocar como nome do meu irmão mais velho Hélio Lúcio. Deixou Martorelli para o segundo. Eu sou o segundo. Então, eu recebi esse nome. E as pessoas me perguntam, Martorelli, você é daquele escritório de advocacia importante? Você é Martorelli advogado? E veja que saia justa, eu me coloco às vezes, porque eu preciso dizer sim, meu nome é Martorelli, e sim, eu sou advogado, mas eu não sou o Martorelli, advogado daquele grande escritório de advocacia. Mas voltando a falar de meus pais, eles se esforçaram muito para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar. E isso se manifestou de várias formas, mas uma das mais importantes foi a vinda do meu tio Lenivaldo Gaia, ainda adolescente, lá para casa, e o meu pai o convidou para que ele pudesse ir para lá, para nos ensinar as lições. Ele que estava desejoso de se lançar para os estudos, o que efetivamente fez, entrando na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife, e abrindo as portas assim para mim e para meus irmãos, que ingressamos e que, de algum modo, acabamos estudando na Faculdade de Direito do Recife, quer na graduação, quer na pós-graduação. Mas uma cena que ficou marcante e que eu já contei a todos os meus alunos que estudaram comigo de modo presencial é esse costume que tinha meu pai, que pode parecer estranho e até grotesco para alguns de vocês. Meu pai, que como sendo agente de polícia, o tempo todo tinha que lidar com a série, não podia ficar passando os nossos desejos para os nossos filhos. E aí o meu pai disse, não, eu não sou doutor, não. Eu sou uma fábrica de doutores. E aí, começando lá pela formatura de Hélio, que entrou na solenidade de colação de grau na companhia de minha mãe, como era costume na época, né? Os rapazes entravam com a mãe na colação de grau, e lá estávamos eu, meus irmãos, meu pai, sentado na plateia, vendo a entrada, quando gritaram lá dizendo Hélio Lúcio, e ele entrou, todos aplaudiram e gritaram, mas meu pai não. Meu pai pegou a mão direita e com ela segurou o saco escrotal e bradou, fábrica de doutor! E ele fez isso sempre. As pessoas achavam constrangedor, eu achava lindo, meus irmãos também. Emocionante saber que a autoestima que ele possuía estava muito ligada ao sucesso que conseguiu promover para os seus filhos. Graças a Deus, somos todos nós formados e, além disso, estamos atuando no ensino, de algum modo. E ensinar é continuar o sonho de seu Hélio, para fazer de você também um doutor. Não necessariamente um advogado, um juiz, um promotor, mas aquilo que você sonhar. Porque, de certa forma, nós somos o sonho que meu pai começou e semeou em nós, e nós continuamos a semear em outras pessoas. O sonho de que, pelos estudos, pelo esforço dedicado, é possível encontrar um ambiente melhor e maior para a realização de nossas potencialidades. E, particularmente na seara criminal, nós temos a chance de ajudar pessoas. Uma das características do grupo de estudos avançados em ciências criminais é que tudo quanto fazemos é absolutamente de graça. Não cobramos nada, nem esperamos qualquer paga, mas acreditamos que é a nossa colaboração para fazer um mundo melhor. Esse não é um daqueles cursos que você vai dizer assim, não, você assiste as 3, 4, 5 primeiras aulas e depois você pode... Não. Aqui vai ser do início ao fim de graça. E se você estiver inscrito lá no grupo do GEAC, vai receber semanalmente material didático de apoio, vai receber literatura, apostila, PowerPoint, todo o material que o nosso pessoal está produzindo. Advogados, ex-alunos meus, estudantes, concluintes do curso, gente que também tem seguido esse mesmo espírito de ofertar a vida, de lançar o pão sobre as águas, como diz um texto bíblico, sabendo que depois de muitos dias nós o encontraremos. Enfim, era essa a apresentação geral que eu gostaria de fazer e convidar você a estudar comigo. O tema da aula de hoje
são os sistemas processuais penais. Queria começar refletindo com você qual é o sentido e a razão de existir um processo penal. Desde tempos imemoriais, eu acredito que desde que houve seres humanos sobre a face da Terra, existiram condutas proibidas. Desde o livro de Gênesis, lá no capítulo 2, por exemplo, está dito que Deus criou todas as coisas e plantou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse que do fruto desta árvore, Adão e Eva, aqueles primeiros pais, não poderiam comer. Então, quer você acredite nessa história ou quer não, o que eu quero exemplificar é que nas culturas mais antigas havia condutas, atitudes, gestos, comportamentos vedados, proibidos, mas não apenas proibidos. O gesto, a conduta, o comportamento era proibido e junto com a proibição vinha a ameaça da sanção, porque no texto de Gênesis capítulo 2 está dito que no dia que os homens comessem do fruto daquela árvore, receberiam como punição, como consequência, a morte certa, a certeza da morte. Diz o texto, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Perceba como todo o arranjo jurídico está presente. Uma autoridade dotada de poder para vedar comportamentos, para proibir condutas e ameaçar sanções, capaz também de executar tais sanções em caso de inadimplemento, em caso de inobservância da regra estabelecida. Então, se você tem uma conduta vedada, proibida, e você tem uma sanção, uma pena, há agora um abismo entre a conduta e a pena. Porque como saber se de fato aquele a quem a conduta foi imputada foi de fato o autor? Ora, e não apenas isso, que dose de pena deve esse receber? Porque, por exemplo, um indivíduo que pratica um furto, segundo o artigo 155 do Código Penal brasileiro, deve receber uma pena de 1 a 4 anos. O indivíduo que comete um homicídio simples deve receber uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Se esse homicídio for qualificado, como em regra é, a pena passa de 12 a 30 anos. Mas de 12 a 30, de 6 a 20, de 1 a 4, qual a dose adequada da pena que se deve dar a este indivíduo nas circunstâncias específicas em que ele praticou a conduta? É para responder a estas perguntas, se foi ele ou não o agente que praticou a conduta, dando-lhe plenas oportunidades de defesa, para verificar qual a dosimetria, qual a medida justa e adequada para que a pena não seja tão baixa que seja inócua e nem tão grande que venha matar o réu e não produza os resultados ou os fins da pena a que se pretende, por exemplo, a transformação da consciência e da vida do agente, a prevenção para que outras pessoas, vendo a sanção sendo implementada, se desestimulem a praticar uma conduta semelhante, o que seria a prevenção geral, e a prevenção específica é o desestímulo ao próprio indivíduo. Hoje, um dos dramas que nós enfrentamos na sociedade brasileira é o da impunidade, ou seja, acontece a conduta criminosa e não acontece a sanção. E qual a razão disso? É um problema de processo penal, ou seja, o processo penal está no coração das dores e das dificuldades pelas quais passa a sociedade brasileira. O processo penal está presente na nossa história do Brasil, desde sempre. A gente tem a mania de começar a história do Brasil a partir da invasão portuguesa, mas deveríamos começar nas tribos indígenas que habitaram este país. E é possível dizer que onde houve sociedade, houve de fato também um processo penal, porque houve algum tipo de mecanismo ou de procedimento, não apenas para se verificar a efetividade da conduta delituosa, mas também para a aplicação da pena e todos os modelos. Mas pensando em relação à presença dos europeus aqui no Brasil, a partir da invasão portuguesa, nós poderíamos dizer que as primeiras legislações que algum efeito tiveram no Brasil
foram as ordenações afonsinas, depois as ordenações manuelinas, e finalmente, com a proclamação da independência do Brasil, nós vamos ter um Código de Procedimento Criminal brasileiro. Ele vem à luz no ano de 1832. Se você se recorda, a Constituição Imperial é de 1824, o Código Criminal é de 1830 e em 1832 veio o nosso primeiro documento, nosso primeiro diploma regulando as relações processuais no país. Depois nós tivemos a Proclamação da República e junto com a Proclamação da República em 1889 nós tivemos já o código, um novo Código Criminal em 1890, antes mesmo da nova Constituição, que só vem a lume em 1891. E nós vamos ter uma série de documentos que vão marcar o processo. Documentos de 1893, 1894, 1897, são emendas, são transformações do vetusto código e atualizações para a realidade estabelecida pela República. Mas é somente em 1941 que nós vamos ter um Código de Processo Penal efetivamente produzido à luz de todo o contexto que a modernidade trazia. Infelizmente, aqueles não eram anos fáceis. Se você se recorda a ascensão do poder nazista na Alemanha e do poder fascista na Itália acontecem no início da década de 30 e vai crescer, isso vai se desenvolvendo de modo bastante expressivo. E no Brasil nós vivíamos um estado de ditadura. Essa ditadura varguista, não é? Getúlio Vargas, ela começou, tecnicamente falando, em 1937. Vargas chega ao poder em 1930 pela Revolução, mas ele assume o poder, um contexto revolucionário. Você tem uma Constituição em 1934 que promete eleições para 1938. Um ano antes disso se realizar, Vargas dá um golpe no golpe e assume poderes plenos, anunciando que havia ameaça de comunistas no Brasil. Essas histórias que a gente conhece, né? Devia ter uns 30 ou 40 comunistas, e aí Vargas assume poderes totalitários no Brasil para afastar o perigo do comunismo. E ele vai ficar no poder de 1937 como ditador até 1945. Em 1945, final de 45, início de 46, ele vai ser deposto, e aí nós temos uma nova Constituição em 1946, um processo de redemocratização. Esse é o código sobre o qual nós iremos conversar ao longo destes 4 meses, o Código de 1941. Obviamente que é um código que passou por várias transformações, por várias mudanças, várias atualizações. Talvez as duas mais importantes, a de 2008 e agora a de 2019. Vamos conversar sobre elas, sobre cada uma dessas transformações. O processo penal brasileiro, nascendo num contexto ditatorial, ele era marcado por um modelo inquisitório, um modelo em que o juiz estava investido de poderes extremamente presentes e que acachapava, de algum modo, as partes. Então, o tema da aula de hoje são os sistemas processuais penais. E eu vou falar de 3 sistemas. 2 deles terão como objetivo uma curiosidade histórica. São tipos ideais de processo. O sistema inquisitório, o sistema acusatório, são esses 2 primeiros. E depois vamos falar sobre o modelo que não apenas o Brasil, mas a maioria dos países contemporaneamente utiliza, que é o modelo misto. Ora, o que seria o modelo inquisitório ou inquisitorial?
Esse modelo, como o nome nos chama a atenção, tem a ver com um período bastante complicado da Idade Média. Um dos primeiros modelos que a gente vai ter, o sistema acusatório, ele vai datar desde os romanos, ali pelo século II depois de Cristo, até o século XII. Nós vamos ter a presença do sistema acusatório, ou seja, havia um afastamento entre aquele que fazia a acusação e o indivíduo que julgava. Mas a partir do século XIII até o finalzinho do século XVIII, nós vamos ver a ascensão do sistema inquisitório. E não é uma coincidência que esse é o período também do Santo Ofício, da Inquisição da Igreja Católica. Essas coisas estão associadas. De fato, o modelo inquisitório vai sendo desenvolvido dentro dos mosteiros e conventos e se espraia para toda a sociedade. Quais as características fundamentais do sistema inquisitório? Talvez valesse a pena você anotar aí, eu vou apontar para você 4 ou 5 características do sistema inquisitório. A primeira e a mais importante característica é a aglutinação do papel de acusar e de julgar em uma só pessoa. Uma só pessoa é aquela que acusa e aquela que julga. Nós não temos a figura de um acusador independente. E também não temos a figura de um juiz absolutamente imparcial. Porque a palavra imparcial é uma expressão que vem do latim in, que quer dizer não, o prefixo in, como incoerente, não coerente, improdutivo, não produtivo. E imparcial, e a raiz partiale, significa parte ou partido. Imparcial seria um juiz que não tem parte nem partido. Ora, se esse juiz é também autor do processo, então ele já tem parte, ele já tem partido, logo não há que se falar de imparcialidade. Não se quer deixar transparecer que haja imparcialidade, não há nenhum problema. Assume-se claramente que um modelo inquisitorial não tem um juiz imparcial, pelo contrário, ele tem um partido. Seria essa a primeira característica, porque ele aglutina. Em segundo lugar, uma característica importantíssima e que vai nos servir na reflexão de hoje para mensurar se estamos num sistema acusatório ou inquisitório, é a possibilidade da iniciativa da produção de provas por parte do juiz. O que nós deveríamos ter é que as partes produzem as provas, como acontece nas outras áreas do direito. Mas no direito processual penal, no sistema inquisitório, coloca nas mãos do juiz a produção de prova ex officio, ou seja, de ofício, sem a demanda das partes interessadas. O juiz, sob a égide da ideia da busca da verdade real, não é? O mito da verdade real, o juiz iria à procura das provas que produzisse o seu pleno convencimento da verdade, insatisfeito com a iniciativa probatória deixada entregue às mãos das partes, né? Até porque, como nós colocamos no primeiro ponto, ele é o autor do processo. Uma terceira característica do sistema inquisitório é o sigilo, ou seja, os atos processuais não são marcados pela publicidade, eles são sigilosos, eles são feitos em secreto, não se espera que o réu saiba do que está acontecendo, quais foram as descobertas ou as investigações que se realizaram até aquele momento. Teríamos uma outra característica, são atos escritos, não é? As pessoas escrevem, produzem documentos, não há a oralidade que vai caracterizar o sistema acusatório. Por que essa questão da oralidade é importante? Por que nós não aceitamos no processo penal depoimentos feitos por escrito? Porque é importante que o juiz que está presente presidindo a ação penal possa olhar nos olhos daquele que depõe, daquele que fala e buscar a verdade que transparece naquele instante mesmo em que o indivíduo está apresentando a sua função. E, em último lugar, uma quinta diferença que poderíamos apontar é a disparidade de armas, ou seja, há um desequilíbrio entre as partes. Se o juiz é o acusador, a defesa
ela está fragilizada e o réu é visto como objeto do processo. Então, esse é o sistema inquisitório que perdurou na Europa e que imperou no mundo até o final do século XVIII. Ele vai ser impactado com a Revolução Francesa, né? Com a Revolução Americana também, as revoluções liberais do final do século XVIII. Né? Então, nós poderíamos pensar no movimento que vai caracterizar a Revolução Americana em 1787, a Revolução Francesa em 1789 e a Constituição Francesa de 1791. Esses documentos e esses movimentos sociais foram extremamente importantes, influenciaram o mundo todo para que se buscasse um juiz que não estivesse comprometido com a pena, mas com a justiça. Não comprometido com a imposição de sanções, mas com a demonstração de modo dialético da realidade entre as partes. Então, chegamos ao segundo momento, que então tem aí um ressurgimento, como eu havia dito a vocês, já que nós tivemos um sistema acusatório entre gregos e romanos, de modo mitigado, é verdade, mas ressurge na Revolução Francesa e a finalzinho do século XVIII. E a partir do século XIX ele vai se expandir. Vai ter avanços e recuos, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um Código de Processo Penal de 1941, mas que era marcantemente totalitário, inquisitorial, e esses elementos ainda estão presentes no Código de Processo Penal, como iremos ver. Ansiamos por uma reforma revolucionária no processo penal. E ela começou a acontecer, mas já aconteceu um movimento de contra-reforma, como nas religiões. Na religião aconteceu no século XVI, né? A reforma protestante e a contra-reforma do Concílio de Trento. Muito bem. O que seria um sistema acusatório? Em primeiro lugar, a separação de modo radical entre as partes e o juiz. A triangularização da relação processual se daria entre o autor, que através de uma denúncia ou queixa-crime provoca o juiz cita o réu, que vai fazer uma resposta à acusação feita pelo autor, e assim se triangulariza a relação processual. Ora, esses papéis, o papel de acusar e de julgar, são absolutamente separados. Também nós vemos a carga probatória colocada sobre as costas das partes, caberá às partes, principalmente a parte autora, porque o processo penal, na civilização, no mundo ocidental, é marcado pela presunção da inocência. Esse é um instituto extremamente importante. Logo, a carga probatória no processo penal pertence a quem acusa, ao Ministério Público nos crimes de ação penal pública, ao ofendido nos crimes de ação penal privada. E se o juiz, diante das provas produzidas pelas partes, ele não se vê plenamente convencido, há dúvidas na mente do juiz, você já sabe qual é a resposta. Um juiz que não teve a certeza e a verdade estampada diante de si deve absolver o réu, por causa do princípio do indúbio pro réu. Então, o juiz não teria iniciativa probatória. Então, a primeira característica é essa, separação. Em segundo lugar, o juiz não tem a iniciativa probatória, a possibilidade de ofício, demandar a produção das provas. Em terceiro lugar, vai ser marcado pelo equilíbrio entre as partes, a paridade de armas entre acusação e defesa, o réu não visto mais como um objeto do processo, mas o réu visto como um sujeito de direitos, né? Eu já não gosto daquela expressão que o réu ocupa o polo passivo da relação processual, como se o que se verifica é o quantum de sanção ou de pena ele merece. Não, o réu é sujeito de direito e ele titulariza todos os direitos constitucionais de defesa, também os direitos garantidos pela legislação infraconstitucional. Uma terceira característica seria a oralidade. A oralidade, na verdade, uma quarta característica, falei da paridade de armas como terceira característica.
A oralidade seria uma outra característica importante. A ausência do que a gente vai chamar de tarifa probatória, ou seja, as provas elas não vêm já com um peso pré-determinado. Pelo contrário, o juiz vai valorar cada uma das provas pelo processo de livre convencimento fundamentado de sua decisão. Então, a valoração é feita caso a caso e as provas não estão tarifadas, não estão pré-estabelecidas em sua presença. Há também o Instituto da Coisa Julgada, de tal maneira que, uma vez transitada em julgado uma decisão, ela não poderá ser revista, como característica do sistema inquisitorial, que a qualquer tempo a decisão poderia ser revista. Agora não. Existe a garantia processual da coisa julgada e, em último lugar, o duplo grau de jurisdição. A questão agora é o sistema misto. E essa discussão sobre se o sistema processual penal brasileiro ele é inquisitório, acusatório ou misto, é meio inócua, como pressupõe o professor Aury Lopes Júnior, porque todo sistema moderno é misto. Então, dizer que o sistema brasileiro é misto é dizer pouco. O que importa dizer é que, sendo misto, como todo sistema qual é o principal assento do sistema processual penal brasileiro? E aí eu acompanho o professor Jacinto Coutinho quando ele diz que, para sabermos qual é esse elemento fundamental, deveríamos buscar quais os valores que norteiam de modo essencial o sistema brasileiro. Mas deixa eu dar duas explicações preparatórias aqui. A primeira explicação é a seguinte: alguns dizem que o sistema processual penal brasileiro é misto porque a fase pré-processual, o inquérito policial, é inquisitório e a ação penal é acusatória. Ah, como seria bom, como seria maravilhoso se pudéssemos explicar desse modo e fosse simples assim para nós entendermos. Isso não é verdade. É verdade que o inquérito policial é sim inquisitório. Mas o problema, meus amigos, é que a ação penal tem várias marcas de um caráter inquisitório. Eu gostaria, por exemplo, de mencionar o artigo 156 do Código de Processo Penal, que diz que a prova incumbe àquele que faz a alegação, mas no mesmo dispositivo, no caput, diz: podendo o juiz produzir provas, determinar a produção de provas que achar urgentes e relevantes. Bom, quais são as provas consideradas urgentes e relevantes? São aquelas que o juiz entender que assim são. Isso, para mim, mostra a abertura para um sistema inquisitorial no Brasil. Um outro dispositivo do Código de Processo Penal que quase que com lágrimas eu leciono aos meus alunos é aquele que aparece no artigo 385, que diz uma coisa absurda, como, por exemplo, que ainda que o Ministério Público, em alegações finais, peça a absolvição do réu, pode o juiz determinar a sua condenação. Ou seja, esse é um juiz que assumiu, a função que, mesmo contrariando os interesses do autor e titular da ação penal, que é o Ministério Público ou ofendido, e isso só pode acontecer quando se tratar de ação penal pública, logo é sempre o Ministério Público, que, mesmo demandando pela absolvição do réu, o Código autoriza o juiz a condená-lo. Essas são marcas daquilo que revela, como o professor Guilherme de Souza Nutti vai nos dizer, esse caráter residual do sistema inquisitorial. Nutti defende que há um sistema acusatório no Brasil e tal. Eu acho que ele é muito esperançoso, tem uma visão muito lúdica. E de todos os autores que eu pesquisei para a preparação desta aula, aquele que eu achei com a visão mais efetiva e crítica foi o Aury Lopes. Eu não gostei, por exemplo, do capítulo sobre o tema de Eugênio Pacelli. Me parece muito fraco, muito superficial.
Aury Lopes consegue aprofundar a questão, e não apenas aprofundar a questão, mas dar a dimensão crítica. Ocorre que nós tivemos um pacote anticrimes e algo extraordinário aconteceu. Não, isso aqui é o pessoal já protestando. Queria mostrar a vocês isso, que foi um momento, né, de esperança para a gente. Né? Foi um momento de esperança para a gente. Estou me referindo ao artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da ação probatória do órgão de acusação. Aqui, claramente, há uma estrutura acusatória. Infelizmente, por uma decisão do ministro Luiz Fux, a eficácia dessa e de outras normas do Código de Processo Penal estão suspensos. Por causa do barulho e porque a gente chegou mesmo ao fim, eu continuo esse papo na próxima aula. Paz e bem.